Estamos começando mais um Garagem 77 de São José de Mipibu para o mundo. E aí, iniciando o mês de agosto, nada melhor do que trazer aqui a doutora Alana Lima, que hoje está com pessoas mais que especiais, para falar sobre o Agosto Lilás, 20 anos da Lei Maria da Penha, né, doutora? Exatamente. Um bom dia, boa Apresenta tarde, aqui boa noite, né? nosso ilustre convidado de hoje. Pois não, doutor Henrique Alencar, delegado de Polícia Civil aqui do nosso município, um delegado estadual, que nos compõe e nos honra com a sua presença aqui para conversarmos sobre o Agosto Lilás, a campanha Agosto Lilás. E 20 anos da Lei Maria da Penha, né, doutora? A Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, é uma lei, um mecanismo, né, legislativo nesse intuito de exatamente coibir, prevenir e divulgar. A violência doméstica, infelizmente, é uma realidade que atinge as famílias e as mulheres. É sempre bom lembrar que a vítima é a mulher, independente do seu gênero, e o agressor pode ser homem ou mulher. Então, assim, é muito importante que nós comecemos esse bate-papo, né, desmistificando, sempre agradecendo a oportunidade, porque são 20 anos de uma lei muito importante. Há 10 anos existe a campanha, mas há 20 anos existe uma lei, e é uma lei que hoje observamos essa necessidade de publicizá-la em todos os canais, porque a vítima precisa entender sobre o que está passando, e o agressor também precisa entender que o comportamento dele, né, doutor, é um ato antijurídico, que a gente chama, é um crime. Então, atinge diretamente as pessoas. E toda essa informação que nós da comunicação e as campanhas que são feitas em prol da Lei Maria da Penha e da proteção da mulher também encoraja com que elas tomem atitudes de denunciar, de correr atrás da sua segurança enquanto há tempo. Exatamente. Eu sou advogada, estou atuando aqui no município de São José do Mipibu, no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, assim como na Coordenadoria da Mulher. E na Procuradoria da Mulher, que é um anexo à Câmara, né? Um serviço de atendimento ao público, atendimento às mulheres vítimas de violência. E uma grande parte do público que nos procura, ela procura exatamente para conhecimento. Então, quando você está em dúvida, a informação vai lhe ajudar, ela vai lhe orientar. E há equipes técnicas formadas, né? Assim, a Coordenadoria da Mulher, ela é composta de advogada, que sou eu, assistente social, que é Jéssica, assim como psicóloga, que é Lorena, e essa composição dessa equipe multidisciplinar é exatamente para que nós possamos ajudar, orientar e encaminhar para a rede. Existe um sistema de garantia que necessita ser encaminhado. Então, por vezes, a pessoa não sabe. Né? Costumeiramente, nós recebemos aqui pessoas que dizem assim, eu não quero largar ainda o meu marido. Ainda, né? Ainda porque ela não está segura, não é tão fácil. Não é todo mundo que tem uma rede de apoio. Então, assim, essa presença de ter e ser uma rede de apoio é uma consciência que eu gostaria muito que nós tivéssemos. Porque todos nós temos uma mulher em potencial que pode ser vítima. A mãe, a irmã, a prima, a vizinha, a madrinha, a filha. E essa rede de apoio não precisa ser só a família, né? Não, é um vizinho, é um amigo. A única coisa que é a sociedade, a obrigação da sociedade, inclusive. E a única coisa que essa vítima não precisa é do seu julgamento. Ela não precisa que você aponte o dedo e diga, mas você vai voltar. Porque é um passo de cada vez. Nós temos dificuldade, eu tenho dificuldade de encontrar colegas, né, que eu digo colegas porque eu também sou servidora pública, quando essas vítimas elas vão buscar ajudas e elas são maltratadas, elas são descredibilizadas da sua dor, mas depois vá lá na cadeia visitar ele. Se ela for à cadeia visitá-lo, é uma situação que é dela. A minha, enquanto servidora, é de tratar bem, de orientar alguém que está com uma dor muito profunda. Então, assim, eu já ouvi, nesses 25 anos de prática profissional, alguém que me disse, entre apanhar e comer, eu prefiro comer. E dói muito. Então, por isso que falar sobre a Lei Maria da Penha e sobre as políticas públicas. As políticas públicas, porque enquanto sociedade, nós precisamos observar que esta mulher vítima, ela está vítima, mas ela não é eternizada ali, ela não está cristalizada nesse movimento. E dentre essa fala, que é falar sobre a lei, nós temos importantíssimos núcleos
assim como a Polícia Civil, né, o que nos honra muito, doutor, aqui, porque é mais do que necessário. É papel da polícia e nós precisamos, temos essa parceria aqui em São José. Nós dialogamos com a rede, nós vamos pessoalmente lá, fui lá visitá-lo, dar boas-vindas aqui, e ele também, gentilmente, com toda a campanha que existe na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, nesse enfrentamento à violência. Bem, o doutor está aqui há 3 meses, não é isso? A gente estava falando aqui nos bastidores. Sim. Entrei na última turma, né, de servidores da Polícia Civil, que foram nomeados, e estou aqui há 3 meses, voltado aqui em São José. E faço coro a palavra da doutora Alana, no sentido de que a violência doméstica contra a mulher, ela é um tipo de violência que ela está presente em vários estratos sociais, não se limita à pobreza, enfim, ela se encontra em todas as camadas sociais. E as vítimas mulheres, elas passam mesmo por esse constrangimento, que no direito penal, a gente chama de revitimização. Elas vão procurar os meios formais de lidar com essa demanda, enfim, no Servidor Público, Ministério Público, Polícia Civil e assistência social, e elas não encontram a guarida, né, que elas estavam querendo se abrigar. E elas são descredibilizadas, são às vezes humilhadas, né, enfim. É isso que, evidentemente, ninguém procura, ninguém busca, né. Mas é isso, o Augusto Lilás, o doutor Alana já comentou, né, é um grande... Na verdade, ela foi até instituída por lei, né, abrir aqui a lei 14.448, de setembro de 2022, que institui no âmbito nacional o Augusto Lilás para a proteção à mulher, visando exatamente essa conscientização, né, e é isso que se busca, né. Eu estou aqui hoje, São José de Mipiú, a delegacia, a gente recebeu um apoio que chama Operação Integrada Mulher Segura. Estou aqui com 2 agentes que, por motivo de segurança institucional, eles não apareceram, né? Mas é exatamente isso. A gente está passando por várias operações visando exatamente a conscientização e o combate à violência doméstica. Então a gente faz mutirões de atendimento. Eu consigo até uns dados aqui do Rio Grande do Norte, foi autorizado aqui a repassar também, do sucesso que está sendo essa operação Mulher Segura. Só neste mês de janeiro a julho de 2026, não vou ler todos os dados aqui, eventualmente vão ser divulgados, só de ameaça foram mais de 3 mil boletins de ocorrência, que todos eles geram procedimentos formais, normalmente é inquérito policial, porque, pelo menos é o meu entendimento, que não se aplica a lei do juizado especial, então não é termo circunstanciado, não são crimes de menor potencial. Tecnicamente é um crime de menor potencial ofensivo, mas não se aplica a lei do juizado. Então, o rigor de combate a esse tipo de crime, ele é maior, né? Então, só de ameaça foram mais de 3 mil, lesão corporal foram mais de 2 mil, injúria foram quase 2 mil, descumprimento de medida protetiva de urgência foram quase 1.000. Enfim, vias de fato, perseguição, violência psicológica, são milhares e milhares de crimes que estão tendo vazão, estão tendo direcionamento e a destinação adequada, né, juridicamente falando, pelo menos. A violência ela já começa psicologicamente, né? A incidência, a lei Maria da Penha, ela surgiu, né, rapidamente por causa de uma mulher uma farmacêutica chamada Maria da Penha, vítima de violência. E, à época, o Brasil não tinha uma legislação específica. Então, nós fomos condenados por corte interamericana. Interamericana, exatamente. Foi uma pressão na lei internacional. Foi uma pressão internacional. Para que houvesse a lei? Para que houvesse a lei. Ela, por duas... agora, se fosse atualmente, seriam 2 tentativas de feminicídio, né? Mas, à época, o Brasil não tinha essa legislação e demorou anos até que essa pessoa fosse, de alguma forma, julgada. Então, o Brasil foi condenado a ter uma legislação, a ter uma prática de combate e enfrentamento à violência. Com o surgimento da lei, em 7 de agosto de 2006, essa lei veio exatamente a publicizar meios, mecanismos e prevenções. Dentre essa legislação, há tipos de violência. Então, assim, a violência psicológica, ela também veio de uma legislação
a próxima não foi tão distante, porque todos nós somos regidos pelo Código Penal. Então, assim, da outra vez a gente até conversou que os homens dizem assim, tem a Lei Maria da Penha, mas não tem a Zé da Penha, né? O João da Penha. O João da Penha. Então, Faz um ano, né, que a gente teve aqui. O que acontece? Todos nós temos o mesmo alcance, né? O mesmo guarda-chuva jurídico, alcança todos nós. Acontece que há um recorte, uma necessidade para que as mulheres tenham essa proteção, tendo em vista os números alarmantes de situações que elas são cometidas, né? Como o doutor bem mostrou aqui a realidade. Só este ano, até o dia 31 de julho de 2026, eu já atendi 381 pessoas neste município, Em São José. aqui em São José do Friburgo. Não digo eu, lembrando sempre que eu represento uma equipe, não sou só eu. É gritante, né? É uma situação de poucos meses. Só no mês de junho nós tivemos 70 tipos de atendimentos, seja presencial, por telefone. Então, assim, o importante é que a vítima, ela busque ajuda. Então, 381 mulheres buscaram informação, encaminhamento, nós recebemos, né, temos os nossos meios, né, a coordenadoria compõe a Secretaria da Mulher, né, a quem saúdo, a toda a equipe também de lá. Nós temos essa composição de pessoas que trabalham em prol disso, de divulgar a lei no sentido de quê? De que a vítima ela tenha auxílio, que ela possa buscar ajuda. A lei ela traz atualmente 6 tipos de violência, aumentou uma agora 10 de abril desse ano. Então a violência física é a que normalmente as pessoas tendem a achar que é o único tipo de violência, é aquela que deixa marcas. Mas não precisa necessariamente você espancar alguém, mas você puxar um cabelo, você apertar, você jogar, né, doutor? Me ajude aí. Um empurrão, né? Sem querer, querendo, né? Pois é. E então, daí, nessa questão da lesão, da violência física, nós podemos fazer um pequeno recorte a respeito da importunação sexual. Porque o que eu tenho escutado bastante? Tudo é assédio. Primeiro, o que é assédio e o que é uma importunação sexual? Importunação sexual é um crime. Né? Ele foi agora trazido recentemente, com pena de até 5 anos. Então, importunar alguém sexualmente é passar os limites. Você transpassa o limite. É diferente de eu lhe chamar para dançar ou eu querer algo com você e você desrespeita aquele espaço. Então, você importuna alguém quando você se acha no direito de demonstrar seus órgãos genitais em prol do seu prazer, mas desconsiderando o consentimento da outra pessoa. O assédio, por sua vez, comumente nós falamos de assédio e tentamos achar que é isso, assediar como se fosse uma paquera, né? Mas não, o assédio ele também traz, nas suas características, a questão funcional. Então, existe uma hierarquia. Então, é diferente. Ou seja, um chefe para uma subordinada, um professor para um aluno, aí passa a ser um assédio, porque é um tipo específico. Mas o convite que é feito a uma festa e aquela pessoa não aceita, ela não necessariamente vai trazer para a vítima o conforto que quem convidou está esperando que faça. Então, hoje é muito importante que nós tiremos isso, né? Desmistificar isso. Respeite. Não é que você está proibido de convidar ninguém a nada. Ao contrário. A instituição da família, ela, seja qual for a família que você escolha, né? Porque nós estamos diante de uma abertura da escolha de cada um, de ficar só, de ficar com alguém, independente de qual gênero esse alguém tenha. Não entra nesse espaço. Inclusive, a própria Lei Maria da Penha, ela independe do gênero para a vítima. Então, se biologicamente você nasceu homem, mas você é uma pessoa que se considera como um gênero feminino, você estará protegido pela lei. Diferentemente do agressor. O agressor, que pode ser homem ou mulher, o homem não será a vítima. Só se o gênero dele, a opção de gênero dele for outra. Eu conversando com amigos, né, disse, vou estar com o pessoal da coordenadoria da mulher, vou estar com o delegado falando sobre o Agosto Lilás, aí até, pergunta se a gente pode paquerar. Porque hoje tudo a série debateu justamente em cima do que a senhora explicou aqui. Mas acredito que pode, não pode exceder. Deve, né? Deve. Né? A questão não é essa, a questão é que simplesmente é você respeitar o não. Por isso que as campanhas dizem, não é não. Porque você não, aí você puxa o cabelo, aí você empurra, esbarra sem querer. Inclusive tem jurisprudência desses foliões de carnaval
Um rapaz foi condenado por estupro porque ele derrubou uma mulher no chão e, mediante violência, deu um beijo lascivo, né? Aí isso é estupro. Né? Forçou, né? Ele forçou um beijo. Então, Vocês não é aceitam qualquer- uma água, um refrigerante? Eu sei que a doutora queria Coca-Cola, mas hoje vai Pepsi. Eu aceito alguém, na verdade. Mas eu aceito uma água também depois. Temos água. Só aproveitar no seja que é importante fazer essa distinção, né? Que às vezes Que passa despercebido, é importante até para o direito penal, né? Que é exatamente essa diferença de sexo. Aqui é na caneca. Sexo biológico, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Vocês querem uma água, um refrigerante? Ó, Opa. Pepsi patrocina nós. Tá? olha. Obrigada. Como a doutora Alana estava dizendo antes, a Lei Maria da Penha, ela protege o gênero feminino da mulher. O que é o gênero? O gênero é a construção social, que nós enxergamos que é ser mulher. O que nós enxergamos que é ser um homem. É o papel desempenhado pelas pessoas. E Sim. como a sociedade enxerga isso. O sexo biológico é a natureza, né? Como São nasceu. cromossomos, como nascer. Sim. É a manifestação da genitália, basicamente. Então nós temos o sexo, nós temos o gênero. O que se protege com a Lei Maria da Penha é o gênero mulher. Então, é por Que isso ela que se identifica. Então é por isso que se aplica a travestis, transexuais, enfim. Outra coisa é a identidade de gênero. É como a pessoa identifica. Eu me acho mais mulher, eu me acho mais homem. Tem esse padrão, né? De construção social que é um homem com a mulher e como eu me identifico com isso. Eu sou um homem, sou mulher, enfim. E a orientação sexual é o que a atração eu sinto por outra pessoa, né? Se eu sinto atração por homem, eu sinto atração por uma mulher. Né? Então você pode ter uma identidade de gênero diferente do seu corpo biológico e ter uma orientação sexual diferente do que aquilo que quer esperar. Você pode ser um travesti lésbico, por exemplo, enfim, ser homossexual, né? Enfim, você é um homem do sexo biológico, mas você se identifica como mulher, então você é um transexual, né? Mas você, apesar de ser mulher, se identificar como mulher, você sente atração por mulher. Então você tem essa identidade de gênero, você é um trans, só que é homossexual, porque você gosta de sente atração sexual por mulher. O importante é que haja o respeito, né? E acima de tudo, né? E tá tudo bem. E trazer essa fala, que é muito importante, dessa justificativa, dessa explicação, né, para que também todo o público LGBTQIA+, e pessoas que se identifiquem, né, que estejam englobadas na legislação, elas busquem ajuda. O dia 17 de maio, aqui no Brasil, é o dia dedicado à homofobia, o que é um crime. Então, assim, essa campanha que aconteceu 17 de maio, ela é importante. Por quê? Porque nós acabamos marginalizando as pessoas pelo nosso preconceito e esquecemos que são tão pessoas quanto nós. Então é importante trazer essa informação para que as pessoas tenham ciência de que a Lei Maria da Penha também alcança, ela abarca mais do que o que a gente apenas imagina. E que sim, a legislação ela deseja que nós vivamos em paz. Se a paz é paquerar, que assim seja, mas que seja com respeito, que é diferente de você se achar no direito de ter aquela pessoa, porque você desejou aquela pessoa e você vai pegar porque é sua. O Então, sentimento de posse, né? a possessividade, esse Sim, patriarcado, excessivo. essas são situações que acabam trazendo muitas dores. Falamos aí então da violência física, né? O puxão do cabelo, o esbarrão, toda essa condição. Pequenos exemplos, né? Um segundo ponto que hoje eu acredito que, pelo menos para nós aqui, e não trazendo um mapeamento nacional, a questão da violência psicológica. É altíssima. A humilhação, a subjugação, até mesmo colocar em dúvida a sanidade mental da pessoa. E às vezes ela é disfarçada de carinho, de atenção, Sim. né? Porque existe o narcisista que é especialista nisso. Até mesmo sumiços, né? Você faz com que a pessoa se envolva, você mistura de tal forma que daqui a pouco aquela pessoa está confusa. E ela se sente subjugada àquele sentimento. Então a violência psicológica, a física deve doer muito, mas a psicológica ela maltrata tanto quanto. Então não podemos de forma alguma
desprezar a dor que nós podemos causar a outrem na sua alma, dentro da sua integridade. Em um outro ponto também, né, trazendo essa continuidade da violência, nós temos a moral. A violência moral, ela vem... Existem os crimes contra a honra, né, calúnia, injúria e difamação. Essa honra objetiva e subjetiva que a gente estuda, né, no direito, no sentido do que eu acho sobre mim e do que o outro acha. Então, o que eu faço? Caluniar alguém, botar fato criminoso em desfavor de outro. Então, eu saio inventando história. Resumindo, eu invento história para lhe desmerecer. Eu quero que, socialmente, a ideia que as pessoas tenham de você seja uma ideia negativa. Fofoca. Cuidado com a fofoca pode ser. Né? Independente se a fofoca é real ou não. Ah, não sabe cozinhar, não sabe arrumar uma casa, não sabe lavar. Eu desmereço você socialmente, eu faço com que... Eu invento história, que pode ser real ou não, né, doutor? A questão é que você não tem o direito de trazer a honra objetiva e subjetiva do que eu acho sobre mim, do que as outras pessoas, negativamente para com a vítima. E é bem comum. É bem comum. E dói, viu? Doutora, a gente estava falando sobre, na Lei Maria da Penha, teve um acréscimo aí agora quando você consegue atingir um parente para, de certa forma, atingir diretamente aquela pessoa. Trazendo exatamente esse andamento, a física, a psicológica, a moral, e nós temos a vicária, que é o vicaricídio, é o crime de vicaricídio. Agora, de 10 de abril de 2026, ele traz essa situação, a palavra por si só é substituir o homicídio, ou seja, eu não atinjo diretamente a pessoa, a vítima, mas eu atinjo a sua rede de apoio, seus filhos, seus pais, de forma a prejudicar. Né? É de uma maldade sem tamanho. E virou crime. E a gente não consegue nem mensurar qual é a maior. Né? Foi o primeiro tipo penal com pena máxima, né? 40 anos. 40 anos. Pena não crime, né? E o preceito secundário fica já no limite do feminicídio, né? O feminicídio vai para 40 também. Que é 40. Eu vi aqui um feminicídio, né? 40. De 20 a 40 também. E a vicária também agora. O vicário também é 40. E uma outra trazendo andando, né? Para dar término a essa fala, a questão do patrimonial. Então, a violência patrimonial, ela não é só você gastar o que é do outro, sobre a justificativa de que minha mulher não sabe ter um cartão. É você controlar mesmo, é você quebrar um objeto que você sabe que a pessoa gosta. É você reter o cartão da pessoa para que ela não possa utilizar. É, inclusive, você diminuir a possibilidade dela sair daquela condição de dor, de vítima e de medo. Porque ela vai para onde? Com que dinheiro? Se o dinheiro dela está na sua mão. Centralizado, ou se né? Você já gastou o dinheiro dela mais adiante. E ela vai ficar com seu rendimento. Então, assim, é importante que esse dano patrimonial, essa violência patrimonial, ela tenha, quando eu transfiro bens, quando eu compro e coloco no nome de outro parente, para não... Você traz um dano patrimonial àquela vítima. Seja destruindo, retendo, parcial ou total. Faço empréstimos. Tem uma série de situações que englobam essa questão da violência patrimonial. Então, vamos caminhar aqui, vou botar aqui, física, patrimonial, moral, a sexual, a psicológica, que eu já falei, e agora a da vicaricídio. Acho que eu citei todas, não foi, doutor? Eu falei aqui atrás, citou tudo. Ah, que bom. Então, ainda bem que eu também ajudaria aqui se eu tivesse. Tem suporte aqui. Ah, que coisa boa. Faz um ano que vocês estiveram aqui, doutora Alana, esteve aqui com as meninas lá da coordenadoria. Desse um ano para cá, o que foi que mudou? Teve um acréscimo, teve uma diminuição de casos atendidos aqui em São José? Não. Não dá para fazer Não, a diminuição eu não observo, não, ao contrário. Até nós tivemos. Mas o que há uma publicização. Então, assim, as políticas públicas, elas trouxeram pacotes, né, referenciando lacunas, porque a lei, ela vai existindo na sociedade para gerenciar, né? O direito penal, ele existe, ele é uma razão do direito, no sentido de que tirar a liberdade de alguém é realmente algo muito sério. Mas também, se há essa necessidade, é para salvaguardar a vida de outro. Então, as medidas protetivas de urgência também é um mecanismo muito real. E aí eu peço para o doutor até tomar a dianteira dessa fala, porque
existe um sistema de garantias. Então, não existe somente a delegacia para nós buscarmos. Mas o gestor da delegacia, o patrono do inquérito, é o delegado, é a Polícia Civil. E é uma das portas do sistema de garantias. Então, quando você me pergunta, neste um ano, Alana, o que mudou, o que melhorou, eu posso dizer que nós tivemos casos muito dolorosos, né? Espancamentos, feminicídios, tentativas muito gravosas, né? Que alertou, trouxe esse alerta à sociedade. Aqui em São José nós tínhamos uma triste prática de... Não sei se o senhor acompanhou, doutor. Nós tínhamos uma triste prática de que os agressores colocavam fogo na casa das vítimas. Por vezes, a vítima só tinha um documento que ficava guardado Sempre ali. noticiado isso aí. A gente Muito, viu muitas vezes. Mas deu uma diminuição frente a isso. Né? Frente a isso, pelo menos, houve esse decréscimo. Contudo, o quantitativo de pessoas que buscam, né, que passam, vítimas que supostamente, quando a gente diz supostamente, não é que nós não estamos credibilizando a sua dor, é porque legalmente nós temos um tempo para afirmar que aquela pessoa é indiciado, réu, enfim, e até mesmo sentenciado sobre aquele fato, propriamente dito. Então, a informação ela vai trazer para todos nós, para a vítima, esse desmistificar das situações. Então, Alana, em um ano, o que aconteceu? Aconteceu a criação de alguns pacotes, né? O patrulhamento, né, a Lei Maria da Penha traz também essa possibilidade da patrulha, né, a Guarda Municipal que faz isso, inclusive meu apreço, meu abraço à Polícia Militar, que compõe todo também a Força de Segurança, no sentido de buscar ajuda de imediato. Então, estou vendo alguma coisa acontecer, é flagranciado, 190. Liga para a Guarda Municipal. Se eu quero ir à delegacia até às 17 horas, né, doutor? Sim. Até às 17 horas. Foi num horário pós-17, plantão. Nós todos, é igual ao hospital, não para. De domingo a domingo, não para, vai ter atendimento. Sempre tem um recurso. Sempre há um recurso. O que a gente precisa é divulgar para que a vítima se encoraje e busque o recurso. Se eu estou à delegacia, vou noticiar um fato, vou fazer um boletim de ocorrência, informando. Também é importante. Nem todos os atos que ocorreram comigo são necessariamente crime. Ele pode ter uma repercussão na esfera civil, até mesmo de uma indenização. E pode ter uma esfera criminal, que é onde entra exatamente E tudo isso é orientado para que seja encaminhado. Inclusive, essa questão patrimonial é interessante, porque realmente, às vezes, acontece muito um fenômeno chamado prescrição. Os crimes, para o Estado juiz aplicar uma punição, né, para esses criminosos, infratores, os cônjuges agressores, enfim, normalmente tem um prazo, assim, né, 3 anos, 8 anos, 12 anos, 16 anos, enfim, acho que o máximo é 20 anos. Às vezes, infelizmente, ocorre de esse lapso temporal passar, né? Enfim, por N razões. Mas a questão patrimonial não. O agressor ainda pode estar sendo de alguma forma penalizado patrimonialmente. Né? Então é interessante, o dano moral é reípse, no caso de violência doméstica, e, salvo engano, a ação civil, né? Depois da prescrição, você começa o prazo também, uma ação civil também tem prescrição, que é um instituto jurídico que é basicamente o decurso do tempo. Né? O direito socorre àqueles que dormem. Né? Não socorre a quem dorme. Não socorre a quem dorme. Então, mas assim, depois que ocorre a extinção do direito penal, a ação civil é que se delita. Então, buscar essa penalização do agressor, né? Enfim, por danos morais, ou por uma pensão alimentícia, ou por nesse sentido, é sempre algo também A própria lei, ela traz como um dos seus movimentos mais atuantes a medida protetiva de urgência. Então, se eu tenho ciência que algo está acontecendo, ou se eu estou vítima dessa situação, eu posso buscar, exemplificando a própria delegacia, caso haja um flagrante, isso vai ser feito até por quem está conduzindo, né? Mas socialmente todos nós temos essa responsabilidade. Cabe à sociedade o cuidado para com as vítimas. Então, é um dever social. Todos nós. É importante lembrar que o crime é uma ação, mas a omissão também é crime.
Quando eu sei de algo, mas eu me omito porque eu não quero me envolver, Acaba sendo cúmplice, é né? crime de omissão. Não sei Então, é muito importante que tenhamos esse cuidado e sabermos para onde, porque por vezes é o meu vizinho e ele é uma pessoa que bebe ou ele tem outras dificuldades e eu não quero me indispor, porque eu não quero me mudar. Você não quer esse problema para mim, né? Mas eu estou ouvindo ali o Basicamente grito de isso. socorro. É uma vida que vai se perder se você não fizer nada. Então, por vezes, como eu não tenho habilidades e superpoderes, mas eu tenho um telefone. Então, eu posso comunicar ao Disque de 180, Sempre tem alguém para Disque 100, recorrer. e ligar diretamente, 190, né, para ver. Assim como também nós estamos aqui à beira da BR, né, às margens da BR, situações PRF. Né? Então, assim, é comunicar o sistema de segurança para que eles mesmos consigam, para que possam se movimentar e salvaguardar aquela vítima. Então, a medida protetiva de urgência é um mecanismo muito real. Então, em até 48 horas é noticiado, ou sendo noticiado, o repasse é feito para que é uma decisão judicial, é um juiz que define isso, que decide sobre a aplicação Protetiva. da medida protetiva, dentre elas o afastamento do lar, dentre elas o não contato com os familiares. Então, essa história de eu não vou na casa dela, mas eu vou no trabalho dela, é um descumprimento. A diferença é, você, vítima, vai precisar retornar à delegacia para informar o descumprimento. Por quê? Porque agora ele está desobedecendo uma decisão judicial. É crime já. É um crime. Doutora, a gente estava falando nos bastidores aqui sobre tecnologia. E aí a gente falou sobre um botão de pânico. Né? É mais É uma possibilidade. uma possibilidade. Isso já existe em algum local Há 3 aqui. estados que estão com um índice muito elevado, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, há essa... sempre existiu um monitoramento, na verdade. A tornozeleira eletrônica ela é utilizada como um dos meios para monitorar, né, infratores. E há essa possibilidade, sim, do monitoramento nos agressores também. Ainda em São José, ainda não vi, né? O doutor estava até conversando aqui, eu não visualizei. Mas no estado já... E qual seria essa possibilidade? Esse monitoramento pela tornozeleira, que também é decidido judicialmente, não sou eu que escolho que alguém vai colocar, há sempre uma decisão para que ampare esse uso. A vítima teria um relógio, um botão, né, que sinalizasse a presença daquele agressor, assim também como o próprio sistema de segurança. Para quê? Para que aquela unidade de patrulhamento salvaguardasse aquela vítima. Então, resumindo, o agressor está com a tornozeleira, Sim. o agredido está com o botão de pânico, e ao se aproximar de determinada distância, ele automaticamente é acionado. Mas isso ainda está, assim, eu não visualizei, pelo menos aqui no nosso município ainda. Mas eu lembro de um curso que eu fiz que estávamos para ter isso na prática. Eu desconheço também, né? Existe essa possibilidade, sim, como um dos meios. Assim como trazendo desse último ano, né, para cá, o que nós tivemos agora também é essa questão do PIX pensão, né, que é importante que se diga que muitas vezes a vítima ela permanece no estado da casa pela necessidade. Então, hoje, a questão patrimonial, essa falta de recursos, por N situações, ou porque aquele homem convenceu aquela mulher a deixar a sua carreira, ou pela necessidade de dedicação. Inclusive, há uma lei de equiparação salarial, que até 2023, salvo engano, precisou-se de uma lei específica para trazer que a mulher tem que ganhar igual ao homem. Quem já viu? 2023. Então, assim, essa dualidade entre como vive um homem e como vive uma mulher dentro de uma situação real. Quais são as atribuições que eu tenho a mais do que o homem? Por que a carreira dele sobe mais? Então, existe todo um histórico que precisa trazer. Coisa a ser quebrada, que é muito né? mais do que, porque não estuda, por que não faz? Né? Por que você não faz isso? É bem mais profundo. Mas não justifica, obviamente, não buscar ascensão na sua carreira. Né? Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu quero dizer o quê? Que a questão patrimonial para uma vítima de violência doméstica, ela pesa bastante.
como é que vão ficar meus filhos, a culpabilização social e dela mesma. É muito comum que a vítima culpabilize. Ah, mas ele é um bom pai, eu não quero prejudicar, é o pai dos meus filhos. Ele era uma boa pessoa. Ela remete a quando ela o conheceu. E esquece que aquela pessoa que hoje convive com ela é capaz sim de tirar a vida dela. Então há de se considerar os riscos, há de se buscar ajuda. Quando essa possibilidade alcança um espaço muito grande, há as casas-abrigo, né? Aqui em São José, vinculada a Mossoró, mas tem a Casa de Natal também, onde aquela vítima passará um período resguardada, tendo em vista os riscos reais de morte que ela sofre. Né? Então, assim, e trazendo essa parte legislativa, o PIX Pensão é um dos métodos agora, onde quando você entra com uma ação ou com um pedido de medida protetiva, se você leva referências a respeito de quanto ganha, né? É bem difícil. Eu acho que o doutor nunca pegou ninguém que levasse um contra-cheque do marido para a delegacia no dia né? Mas se levar, há a possibilidade de ser solicitado e o juiz determinar a pensão. Caso não, vai ser encaminhado para a defensoria ou para alguma assessoria jurídica, para que a gente busque a pensão alimentícia e de alimentos provisionais, porque aquela família precisa de alimentos. Aquelas crianças vão comer no outro dia e quem é que vai alimentá-las? É verdade. Agora, um tema bem polêmico, uma situação bem polêmica que eu acho que precisa ser abordado também, quando se a vítima procura uma ajuda, a medida da decisão ela é instantânea, em caráter de urgência, não é isso? Sim, tem até 48 horas, até 48 lembrando horas. que é um pedido judicial. Certo. E quando essa afirmação ela é falsa, por exemplo, se existe uma mulher que entra, vai procurar socorro alegando violência, seja ela qual for, com o intuito simplesmente de prejudicar o marido, né, que também existe esse lado. Né, e é interessante a gente abordar isso também. Nossa, como calúnia, né? Porque imputar fato criminoso a outrem é calúnia. Você, na época ela não faz parte do grupo vulnerável, porque ela não está sujeita também a cometer crime, né? Sim, exato. Muita gente acha... Ela faz um serviço a toda a pauta, né? Mas eventualmente, se for constatada, né? Essa inverdade, ele tiver esse dolo, né? De instaurar um procedimento, sabendo que não era verdade, que ele ninguém tinha batido nela, digamos assim. Aí ela que vai responder Ela agora. vai responder eventualmente, sim. Sim. E infelizmente acontece, não vou dizer que não acontece, mas o numerário é bem menor. Sim. Então, entre a dúvida de eu não sei se é verdade ou não, vá. Se não for, vai ser arquivado. Agora, se dolosamente, o que é o dolo? É a intenção, eu quero prejudicar alguém. Então, se isso na investigação é descoberta, aí ela vai responder pelo crime, porque é um crime contra a honra, calúnia. Na dúvida se cumpre e se resolve. Né? Basicamente é isso. Como eu disse, é um pedido judicial. Se o juiz não localizar naquelas informações, ele pode decidir negativamente, ele pode não ofertar a medida protetiva. Não significa que não há continuidade do processo. O que acontece é que uma medida protetiva de urgência, a urgência exige que em 48 horas ele analise o que foi posto para salvaguardar aquela vítima. Se não há grandes prejuízos, afastá-lo do lar não for grande prejuízo, é reversível. Então, se é reversível, é melhor que se afaste até eu conseguir entender. E a pessoa pode contestar a ação, vai ser. É tanto que a pessoa recebe a medida protetiva, porque como é que eu vou me afastar de algum lugar se eu não sei se era para eu estar ou não, né? Me fizeram essa pergunta, eu achei engraçado, assim, entenda que eu achei... Mas se eu não sabia, eu fui à missa. Aí ela estava na missa. Aí eu disse, não, mas para você saber, você primeiro tem que tomar ciência. Então, o oficial de justiça, ele vai, ou vai pelo WhatsApp... vai intimar sobre aquilo. Você, a partir do momento que você toma ciência, aí você escolhe descumprir, aí você entra no crime de descumprimento. Eu vou só complementando as informações trazidas, o processo da medida protetiva de urgência, né, dentro do processo em si, né, não tem lead, eles visam só mesmo resguardar a integridade física, psicológica, moral da vítima. A doutrina atual, ela entende que é um total inibitório. Ou seja, é uma tutela que é concedida
para inibir práticas, enfim, que podem ser criminosas, mas não é um processo criminal, não é um processo civil também, tampouco, né? Então visa realmente só considerar essas medidas para resguardar a vítima, que é uma política de sucesso, né? Assim, eu trouxe aqui uns dados do Ministério Público de São Paulo, né, que dizem que apenas 8% dos casos de feminicídio tinham medida protetiva, ou seja, 92%, mais ou menos, não tinha medida protetiva, significando que provavelmente, se essas mulheres, 92% tivessem pedido medida protetiva, não teriam sofrido, escalado para sofrer um feminicídio, né? Enfim, mas é da realidade de São Paulo, mas são estudos que estão começando a mostrar que realmente a medida protetiva por si só, quando ele é intimado, o agressor, Já causa inibe, né? constrangimento. Causa constrangimento. Ele já está lá, já tem um processo Um com o nome banco de dele, dados um também. banco de dados, o juiz, o promotor, o delegado já estão sabendo, né? Apesar de não estar respondendo com um crime ainda, que eventualmente aquilo pode ser investigado, pode dar, sim, responder com um processo criminal, mas a ideia mesmo é só garantir e preservar a vida da vítima, né? Então é bem sério, ele não tem, em tese, de direito de defesa ali, o contraditório, né, o direito de defesa e de apresentar suas versões do fato do agressor vai ser depois, do processo civil, se for discutir guarda, se for discutir pensão alimentícia, e criminal. Se eu não, enfim, não bati, não ameacei, isso é outra seara, né, que não na medida protetiva de urgência. Só para Importante frisar isso aí. E também porque é importante que nós digamos que informemos que não existe um processo eterno, né? Então, a própria medida protetiva, que é uma decisão judicial, ela tem o seu prazo. Por vezes a medida tem um prazo, pode o juiz determinar, por vezes ele chama a vítima para compreender sobre aquela necessidade de continuidade ou não, e às vezes ele extingue, termina aquela situação, para a decisão, e dá continuidade à medida protetiva. Então, não necessariamente porque o processo foi extinto que a medida não está valendo. E a importância de ter esse conhecimento e que outras pessoas... A rede de apoio é muito importante. A rede de apoio, por quê? Porque eu sei que ela está com a medida protetiva, eu sei que ele não pode. Então, se ela não tem a coragem de avisar, ou está sendo ameaçada para não fazê-lo, eu que sei que tem uma medida, posso ligar para a polícia e ele vai ser. Porque existe um sistema que une informações. Muito importante. Em tese, não é para sempre, mas não tem prazo. Né? Não é para sempre, ou seja, não é eterna essa medida protetiva. Ela também, em regra, pelo menos eu estou vendo, e as decisões mais recentes do STF, STJ, que não se coloca prazo. Enquanto houver necessidade, ela vai estar... Tudo é analisado. Aí o que acontece muitas vezes, né? O agressor e a vítima se reconciliam. Sim. É interessante ver essa situação, né? A vítima pode comparecer diretamente ao fórum, à delegacia, dizer que não tem mais interesse, porque há situações em que está em vigência, né? Às vezes o processo já foi até arquivado, mas isso não significa, como a autora falou, que houve alguma nova decisão que mudou essa situação anterior, né? Ou seja, ainda tem uma decisão valendo do juiz, impedindo dele chegar perto, manter contato, etc. E é flagrado, às vezes, pelos órgãos de segurança pública, ele descumprindo a medida protetiva de urgência. Né? Enfim, é interessante sempre reverificar essas Nesse caso, ser comunicado, né? Paz e amor agora. E eu também, assim, observo na prática que sou questionada pelos homens, né? Pelos agressores também, no sentido, embora o atendimento da coordenadoria ele é feito para as mulheres vítimas, mas no CREAS nós atendemos um público, né, mais amplo, e na Procuradoria também há uma amplitude maior referente a isso. Aqui na coordenadoria de 18 a 59 anos, né, pessoas vítimas, mulheres vítimas, tem esse recorte para a gente poder organizar um pouco melhor a pasta no município. Mas eu também sou questionada a respeito dessa situação. E se nós voltarmos, né, essa escolha do retorno? Ou até mesmo se é a vítima que vai buscar o seu algoz, né, se quer reconciliar. Ela é lúcida, ela é capaz, né, ela tem o direito de escolher dar nova chance ou não. Nosso trabalho aqui é explicar quais são os riscos que esse retorno pode acontecer. Porque o ciclo de violência, ele é importante ser falado, isso foi estudado. Então, existe um ciclo de tensão,
Existe uma explosão e depois existe a paz e o lua de amor. mel. É a lua de mel. A É a famosa fase lua de mel, né? Onde vem as promessas, vem o nunca mais isso vai Desculpa, acontecer. Então, assim, e essa comoção, né, que a vítima por vezes baixa a guarda, ela pode estar bem cara. Mas é uma escolha da vítima. O que eu costumo dizer é que você não vai poder colocar em risco é os seus filhos. Se você escolhe estar com alguém que lhe causa um risco, os seus filhos, por vezes, eles podem ser retirados daquele ambiente agressivo. É onde entra o conselho tutelar. A presença do conselho tutelar, do CREAS, do Ministério Público, da própria delegacia. Por quê? Porque eu já atendi uma pessoa onde, na discussão, a criança ou adolescente, ele vai em socorro da mãe. E naquele momento aquela criança, ela foi jogada pela língua na parede. Quando atendemos a mulher, a vítima, que foi relatado e ela justificava a dúvida em permanecer neste relacionamento, que é uma escolha dela, eu tive que explicar que é a escolha dela de permanecer, mas da criança de estar nesse ambiente que é agressivo, não. Então, assim, por vezes a criança nasce, cresce nesse lar, naturaliza ou se revolta pela violência. E por vezes, quando ela se revolta, quando chega à adolescência, ela parte em desfavor do pai. Então, a mulher deixa de tomar uma atitude e essa conta vai para o adolescente. E estando a partir dos 12 anos de idade, ele é adolescente, aí ele vai com uma medida socioeducativa. E a conta um dia chega, né? Porque não deixa de ser, embora a legítima defesa que pode ou não ter acontecido, mas aquela criança que viu e naturalizou aquilo pode replicar, assim como pode se revoltar e atingir o seu pai, como por algumas vezes eu alcancei no sistema socioeducativo, que é um sistema muito presente, inclusive. Não é porque você tem 12 anos até 18 que você não vai se responsabilizar dentro do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza. Então, assim, é importante que a sociedade se organize, ela é organizada nesses termos, porque senão viveríamos naquele lei italiano, né? Olho por olho, dente por dente. Eu vou falar. fazendo mal dentro, o adolescente ele responde até os 21 anos. Até os 21. Né? As notícias educativas elas podem saber. Aí até 18, mas ela vai até. Porque Até seria contrassenso, né? Você com Aplicar 18 tudo, anos e conta depois, no 17 com 18 eu não faço mais nada. Não. Tá lá funcionando. O sistema socioeducativo está funcionando muito bem e funciona com muitas unidades. Tanto a provisório, que é a internação provisória, até 45 dias para término, assim como o semiaberto. Tem a internação provisória, aí você pode ficar internado até 3 anos. Aí tem o semiaberto e o aberto. Quando retorna para o aberto, retorna para cá, para o CREAS, para a gente dar continuidade, qualidade assistida ou prestação. Doutora, doutor, a gente está chegando aí ao horário. Passou rápido. Né? Passou rápido, o bate-papo aqui flui, né, de forma tão descontraída. Tem mais alguma coisa no momento para a gente deixar aí essa informação? Não, é importante trazer isso da busca, né? Há muitos núcleos quanto à saúde, a mentalidade, a terapia, né? Buscar outros tipos de lazeres que não só aquele que o seu companheiro faz. Sair dessa redoma, como você bem citou, às vezes o excesso de cuidado, que parece que esse homem lhe ama demais, na verdade ele está lhe afastando de quem você é. Respeita-se a sua escolha, mas também observe quais escolhas você está tendo para poder progredir e viver em paz. Assim como há movimentos de família saudáveis, há também aqueles adoecedores. Né? Ter essa autoestima, essa busca pelo seu bem-estar. Hoje nós temos aí a tecnologia a nosso favor, então vamos utilizar as mídias sociais para pesquisar. Será que essa atitude ela me coloca à frente, ela está me fazendo bem ou ela está me desmerecendo? Porque todo mundo é melhor do que eu. E será que eu tenho que ter toda a habilidade que todo mundo tem? Eu não tenho essa. Eu tenho outras habilidades que não aquela.
Então, também buscar os órgãos, né, os sistemas de garantias, Defensoria, Ministério Público, Delegacia, Polícia Militar, Guarda Municipal, Coordenadoria, né, de onde estiverem o CREAS, no sentido que se a sua cidade não tenha uma Coordenadoria da Mulher, São José é pioneira, São José é a primeira cidade que tem a Procuradoria também, buscar ajuda, né, a ouvidoria, o Disque 180, o Disque 100, são situações onde nós vamos buscar sempre uma forma de denunciar, de trazer, de buscar informações. O conhecimento liberta. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, se eu vou precisar organizar a parte alimentar da minha família, eu posso ir também à Defensoria Pública, pesquisar, me informar. Buscar meios, né? Buscar meios. É importante. É importante que eu tenha rede de apoio, que eu seja uma rede de apoio. Que eu tenha uma rede de apoio, porque se eu precisar, eu vou ter quem ligar. E que eu seja uma rede de apoio, porque quem precisar de mim também vai saber que não necessariamente pode ficar ou não na minha casa, mas eu vou saber guiar. Às vezes a informação salva. Porque nós temos casa-abrigo, às vezes o risco é tão grande que nem ficar na minha casa seria o melhor lugar, nem para ela, nem para mim. Mas há outros meios que a gente consegue ajudá-las. Né? Agradecer o convite, a Coordenadoria da Mulher funciona de segunda a sexta, né, de 8 às 15, aqui na galeria. Edson, me ajuda? Galeria 1977. 1977, dele mesmo, de quem vos fala, meu vizinho, meu vizinho de sala. Aqui funcionamos aqui no mesmo andar e somos assim uma equipe multidisciplinar, como eu disse, compomos a Secretaria da Mulher e estamos nessa busca de enfrentamento à violência, que é diário, o conhecimento, agradecendo sempre aqui ao doutor pela parceria, essa necessidade. A violência institucional machuca muito, é muito importante, não é porque você algum dia foi em algum lugar e não foi bem tratada ou recebeu a resposta que você esperava, significa que aquele órgão não tem pessoas habilitadas e capazes. E todos nós temos uma ouvidoria acima de nós. Então, se eu fui em uma delegacia e não fui bem tratado, eu posso buscar a ouvidoria. Se eu vim aqui na coordenadoria e não fui bem tratado, eu posso buscar a ouvidoria da prefeitura para dar uma sugestão. E existe também a ouvidoria do próprio Ministério Público também, que é muito atuante, nesse sentido de buscar por e-mail, pelo WhatsApp. Existem as delegacias virtuais, né, doutor? Sim. Também, que são meios, tudo para facilitar o acesso. Então, que nós tenhamos nesse agosto lilás, nesses 20 anos da Lei Maria da Penha, essa busca para conscientização dos homens e mulheres. Um ponto importante, como o doutor disse, não é conhecimento nem posição social que delimita a violência. A violência ela está em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, se você está ouvindo o podcast, teve a oportunidade de aprender um pouco mais, ou teve curiosidade de pesquisar sobre, verifique se a sua atitude, se você não está stalkeando, perseguindo alguém, insistindo demais. Verifique essa questão de fotos, né, esses envios, os crimes cibernéticos hoje em dia. Né, existe uma lei, Carolina Dickmann, que é a respeito da imagem que eu tenho sobre o outro e essa divulgação, ameaça frente a isso. Para que possamos todos juntos, numa sociedade mais tranquila, vivermos em paz e termos o direito de sermos mulheres, escolhermos estarmos ou não acompanhadas e vivermos com tranquilidade, somando aí para a criação de um mundo melhor. Tá? Desejo aqui uma ótima tarde, um ótimo dia para quem está nos assistindo e agradeço o convite. Eu queria agradecer a presença de vocês e parabenizar todo o trabalho que a Secretaria da Mulher, a Coordenadoria da Mulher tem feito, né? A gente vê através dos números que você já expôs aqui, o quanto é importante essa secretaria, essa coordenadoria aqui na nossa cidade. Né? E que próximo ano vocês venham de novo aqui, a gente já venha com resultados melhores, né? Contamos aqui com a delegacia e com os agentes para nos ajudar. Agradecer aqui a presença dos agentes, doutor Henrique, doutora Alana. A gente vai fazer as considerações Sim, dele, com né? certeza. Agradecer pelo convite, doutora Alana, Edson. Só queria frisar mesmo a importância de solicitar as medidas protetivas de emergência. Realmente é uma política que se demonstra de sucesso. Tem os resultados só mostram isso, né? O sucesso que, nos casos, pelo menos que tem as medidas protetivas de emergência, que a gente chama MPU. Então, solicitem as MPU. Liga ao 180, o 180 ele é o Central de Atendimento à Mulher, 24 horas.
gratuito e funciona no WhatsApp. Então, podem fazer os seus registros lá. A delegacia também, aqui, o local municipal, portas abertas para registrar BO e fazer a solicitação de MPU. E, enquanto delegado de Polícia Civil, para os meus casos, eu friso também a importância de guardar tudo que puder ser prova, eventualmente. Então, aquelas fotos, o print das conversas com o agressor, a conversa, ele ameaçando, se tiver um testemunho, já indique quem é o testemunho que presenciou os fatos. Tudo isso aí vai ajudar para a gente, eventualmente, precisar, eventualmente, realmente, condenar uma pessoa, que seja condenada, ou pedir uma prisão preventiva, enfim. Isso ajuda sobremaneira, né, quando a vítima mesmo já consegue trazer esses elementos de informação, prova, enfim, para o inquérito policial. Então, tudo que puder guardar, né, vídeo, foto, testemunha, é extremamente importante para o sucesso pelo menos, criminal, né, para realmente o agressor ser punido. E solicita as medidas protetivas e o risco. E no mais é isso. Obrigado. Estamos aqui à disposição, Garagem 77, podem contar sempre conosco. Doutor Henrique, doutora Alana, né, e outros órgãos aí que tiverem a necessidade de vir aqui bater um papo com a gente, sintam-se convidados. Muito obrigado.